Bíblia, a Clínica da Alma, com o pastor Elzimar Nunes. Aqui você verá mensagens que vão te desafiar a uma volta à Bíblia, além de edificar a sua vida. Bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, dê um like, clique no sininho para receber notificações e compartilhe. Eu falei quarta-feira passada sobre a necessidade de pedirmos perdão a Deus, porque temos lido pouco e estudado pouco a Bíblia. Precisamos pedir perdão a Deus por isso. Hoje eu quero propor que nós peçamos perdão a Deus por uma outra coisa grave, séria. Quero convidar então você a abrir sua Bíblia, por favor. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Acesse o seu celular ou abra a sua Bíblia, como for melhor para você. Mas acompanhe a leitura. Eu quero fazer a leitura de 10 versículos desse capítulo. Tiago capítulo 4, verso 1 diz: de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e não podeis obter, brigais e fazeis guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivo, que a Escritura diz: o Espírito que Ele fez habitar em nós tem muito ciúme? Todavia, Ele nos dá maior graça. Portanto, Ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai. Que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Pai, fala conosco mais uma vez nessa noite. Fala no poder do Teu Espírito e fala através da Tua palavra. Nos ensina, nos corrige, nos repreende, nos exorta, nos cura. E a cura que eu peço agora, eu me refiro à cura espiritual. Cura, Pai, cada um de nós que tem andado vacilante. Fala conosco agora, no poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu tenho dito que há necessidade da igreja ter 2 vitaminas básicas para se sustentar. Vitamina B e vitamina O. A vitamina B é a Bíblia e a vitamina O é a oração. Sem essas 2 vitaminas nós podemos ser qualquer coisa, menos igreja. Podemos ser até um bom clube social. Podemos ser uma associação de negócios com o nome de igreja. Podemos ser uma entidade entre tantas dezenas, centenas e milhares que existem no mundo.
Mas sem Bíblia e sem oração, simplesmente nós não somos igreja. E eu falei quarta-feira passada, repito, que nós precisamos pedir perdão a Deus por ter desprezado a Bíblia. A Bíblia tem sido um livro usado e mal usado. Eu dizia que a Bíblia tem sido um livro usado por interesse. Tipo, eu gosto do texto que me agrada. Eu uso o texto que tem a ver comigo, que me apoia no meu erro. Senão, um cidadão chamado de pastor não teria utilizado da Bíblia para dizer que ele podia, além da esposa dele, ele poderia ter vida sexual com outras irmãs da igreja. E utilizou a Bíblia para isso, para defender esta ideia. Não poucos têm usado a Bíblia para defender seus pontos de vista, têm usado a Bíblia para defender seus pensamentos, suas ideologias, para encontrar razão para os seus pensamentos e desejos profanos. Desprezamos a Bíblia e ela tem sido negligenciada na leitura devocional, tem sido negligenciada no estudo, tem sido negligenciada na pregação de púlpito e tem sido negligenciada na prática. Sim, precisamos nos arrepender de desprezarmos a Bíblia. Dizia eu na quarta-feira passada. Hoje eu digo que nós precisamos nos arrepender porque desprezamos uma outra coisa e um outro pilar fundamental para a vida da igreja, a oração. E não poucas pessoas que eu converso, com quem eu converso, dizem que não sabem orar. E não é novidade, porque os discípulos já viveram essa experiência e eles mesmos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Outros têm orado de uma forma tão banal, tão estranha, que tem sido apenas uma mera repetição para alguns. Algumas das nossas orações todo mundo já sabe como começa, como continua e como ela vai terminar. As palavras são as mesmas, às vezes mudando apenas o sinônimo de algumas delas. Já encaro a oração como algo conflituoso. Sim, eu encaro a oração como um grande conflito entre o homem e Deus. Conflito, sim. Começando da oração de Adão e Eva lá no jardim, quando o Senhor diz: onde estás? E eles se apresentam depois de terem estado escondidos, eles começam então um diálogo com Deus. E que diálogo pesado aquele. Que conversa estranha. Culpando um ao outro, culpando a serpente, culpando o diabo, culpando a esposa, culpando. E naquele diálogo que vai aumentando a crise entre o homem e Deus. Aí de lá para cá, você lendo a Bíblia, você vai encontrar muitos homens e mulheres que tiveram momentos difíceis de oração, momentos de luta, momentos de conflito entre o homem e Deus. O homem querendo uma coisa que Deus não quer lhe dar. O homem querendo uma coisa que Deus nunca vai lhe dar. O homem pedindo algo que não precisa ter. O homem pedindo algo que ele não merece ter. O homem pedindo alguma coisa que não bate com a lógica da vida cristã. E isso gera conflito entre o homem e Deus. E aí eu vou pedir então a Deus alguma coisa, e Deus diz: eu não vou te dar porque você não precisa disso. Ele que conhece o meu coração, Ele que conhece a minha história, Ele que conhece o meu passado, meu presente e o meu futuro, Ele sabe melhor do que eu o que eu preciso. Logo, quando eu penso em oração, eu não penso em algo simplório. Quando eu penso em oração, eu não penso em algo banal. Quando eu penso em oração, eu não penso em negociata. Por isso eu estou propondo que nós, igreja,
nos arrependamos de estar usando a oração como moeda de troca. Como assim? Sim, muitas e muitas vezes nós usamos a oração como moeda de troca. Se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isto. Se o Senhor me abençoar, eu vou me dedicar mais. Se o Senhor me der o que eu estou pedindo, eu não vou mais cometer esse pecado. Se o Senhor fizer o que eu estou pedindo, o Senhor vai ver, eu vou ser um crente melhor. Se o Senhor mudar minha esposa, você vai ver, eu vou ser um marido melhor. Se o Senhor mudar os meus filhos, vai ver, eu vou melhorar a minha vida cristã. Se o Senhor me der mais dinheiro, vai ver, eu vou ser fiel ao Senhor. E assim por diante. Se o Senhor me der um emprego, vai ver como eu vou me dedicar mais. Mentira. Tudo isso é negociata. Tudo isso é uma forma de tentar usar a oração como moeda de troca. Aí Deus olha para mim e para você e diz: você não está me entendendo. Você não me conheceu ainda. Você não sabe que eu não entro nesse jogo sujo que vocês estão querendo. E a igreja tem entrado num jogo sujo, indecente, imoral e irresponsável. Sim, é verdade. Quando nós corremos mais para o altar de Deus? Quando chega uma crise. Estou doente, estou desempregado, meu casamento está indo a pique. E assim por diante. Quando o negócio está pegando, quando a coisa está feia, o que nós fazemos? Campanha de oração. Eu não sei aonde foi que acharam na Bíblia a ideia de campanha de oração. Para mim é novidade. Eu leio a Bíblia há pouco tempo, só há uns 30 e poucos anos que eu leio, e de vez em quando a estudo, mas eu não consegui descobrir ainda na Bíblia, quando ela ensina que a igreja precisa ter campanha de oração. E não poucas vezes eu encontro crentes dizer: pastor, eu estou numa campanha de oração, e aí diz por quê? Eu fico imaginando quando terminar a campanha, aquele prazo, aí para de orar. Ou quando acontecer de porventura alcançar aquela bênção ou não alcançar, porque Deus zebra, não deu do jeito que planejou, aí também a campanha encerra. Eu fico procurando na Bíblia onde é que tem isso. E a minha eu não achei ainda. Eu creio que eu devo estar pecando mais do que os outros e desprezando mais a Bíblia por lê-la pouco ou estudá-la pouco e não encontrar essas coisas. Ou não. Ou de repente nós estamos vivendo tempos estranhos. Tempos esquisitos de que a oração é algo místico. Que a oração é algo que me faz perder a razão. Não poucas vezes encontro pessoas que também estão orando de forma irracional. Isto é, elas entram em transe na oração e dizem: foi Deus. E esse negócio de foi Deus é tão sério e complicado que em nome disso o diabo tem se aproveitado e feito muita coisa no meio da igreja. E em nome de Deus. E as pessoas achando que é Deus. As pessoas fazem coisas absurdas em nome de Deus. Chegam a tomar decisões graves em nome de Deus. E usar o nome de Deus em vão. E dizer foi Ele. Quando na verdade pode não ter sido. Pode ter sido algo da minha cabeça, que é tão fértil. A minha cabeça é tão inteligente, você não imagina o quanto eu sou inteligente. Você não imagina o quanto... A minha cabeça é tão inteligente que dizem que eu não uso um décimo da inteligência que eu tenho. Mas não sou só eu não, você também. Nós usamos muito pouco o nosso cérebro, a nossa mente, a nossa cabeça. E por usar tão pouco, nós não chegamos a equalizar essas coisas de forma criteriosa e racional. Tem gente até dizendo que a fé é um salto no escuro. Sim? Não, para mim não. Para mim a fé não é um salto no escuro. Para mim a fé é algo racional. Algo que eu faço racionalmente, que eu pratico ou devo praticar racionalmente. Logo, eu não posso pensar em fé como um salto no escuro. Eu fecho os olhos e me lanço.
Essa foi proposta do diabo. Lança-te daí, que os teus anjos te sustentarão. Fez essa proposta para quem? Para Jesus. Ele disse, não, está escrito. Está escrito aonde? Na Bíblia. Então o próprio Senhor Jesus foi por qual caminho? Pelo caminho da Escritura Sagrada, não sendo iludibriado pelo diabo. Tá, mas vamos voltar ao texto que não li por pretexto. Volte comigo. O verso 1 do texto chama-nos a atenção dizendo, de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Ele diz, será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? A pergunta, aliás, as duas perguntas do verso são interessantes. A primeira é, de onde vêm as guerras e as discórdias que existem entre vocês? A resposta vem com uma outra pergunta. Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? O que é isso? São os prazeres que o meu corpo está guerreando todo dia por eles, desejando praticá-los. Aí quando você fala em prazeres do corpo, às vezes a gente é tendencioso a pensar em apenas uma direção. Por exemplo, prazeres do corpo. Vem em mente o que? Bem rápido. Sexo. Não, eu não estou falando disso, e pode também, isso está incluso. Mas tem tantos outros prazeres do corpo que guerreiam, que lutam e que me fazem pecar. Então ele diz, no verso 2, cobiçais e nada conseguis. É um dos prazeres do corpo, cobiça. Matais e invejais e não podeis obter. Outra coisa, brigais e fazeis guerras. E aí ele vem com a última frase do verso 2, dizendo, nada tendes, porque não pedis. O que ele está dizendo? Vocês não têm porque vocês não oram. Vocês não têm porque vocês não oram. Está escrito isso na sua Bíblia ou eu estou inventando? Nada tendes, porque não pedis. Isso é sério. Não sei se você já havia pensado nisso, que muita coisa que nós gostaríamos de ter não temos porque nós não pedimos, porque nós não oramos, porque nós nos distanciamos de Deus quando deixamos de orar, quando fazemos da oração a famosa oração da fome ou a oração do sono. A oração da fome é aquela que 13h você reúne as pessoas para almoçar e diz, quem tiver com mais fome, ore. Qual é a proposta? Seja rápido. E ainda vamos orar dizendo, Senhor, abençoa esse alimento. Eu não tenho que pedir a Deus para abençoar o alimento já é uma bênção. Eu quero agradecer pela bênção do alimento. Nós oramos pouco, quase não oramos. Gastar um tempo ajoelhado orando sozinho no meu quarto. E quando fala nesse quarto, pode ser em duplo sentido. Pode ser um quarto de parede, onde eu entro, tranco a porta e vou para lá. Pode ser a minha própria vida, que eu me fecho para qualquer outra coisa e centralizo na pessoa de Deus em oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto ao Deus que em secreto te vê e vai te responder. Oramos pouco. O culto menos frequentado da igreja qual é? De oração. Mas por quê? É porque é quarta-feira. Vamos transformá-lo num culto de oração no domingo à noite? Vai diminuir a frequência. Por quê? Porque oramos pouco. Porque não oramos. Porque na verdade para nós a oração ainda não é algo tão significativo, tão necessário, tão sério, tão vital para nós. Quando eu digo vital, porque sem a oração não tem vida espiritual. Orar é conflito, orar é coisa séria, orar
é necessário. Orar é urgente. Orar é vital para mim e para você. Todos nós precisamos orar mais. Precisamos sim entender que o texto está dizendo que nada temos porque não pedimos. Então, muito do que nós estamos vendo hoje não acontecer é falta de quê? De oração. Aí você talvez diga, pastor, mas eu tenho orado tanto. Então vem um segundo ponto aí que vai nos ajudar a entender. Que mesmo tendo a quantidade, se eu acho que tenho, eu continuo pensando que não. Mas se eu acho que tenho, vem no verso 3 um outro ponto a pensar. Pedis e não recebeis. Ou seja, aí já vem a segunda parte. Vocês pedem, mas não recebem. Por quê? Porque pedis de modo errado. Por que eu estou pedindo de modo errado? O texto responde. Pedis de modo errado só para gastardes em vossos prazeres. O que ele está dizendo? Vocês pedem, mas vocês pedem apenas para atender um desejo de vocês, uma vontade de vocês. Agora eu posso voltar à famosa moeda de troca. Entende o que eu quero dizer com isso? Vocês pedem apenas utilizando-se da oração como uma moeda de troca. Não sou eu que estou inventando isso, queridos, é a Bíblia que está dizendo. E a Bíblia, ela é mais séria do que eu. A Bíblia é forte. A Bíblia não tem meias palavras. Inclusive tem muita coisa nela que eu gostaria que não tivesse escrito. Me aliviaria muito. Me aliviaria muito. Mas está escrito, então não é para me aliviar. É para me ensinar. Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado. Pedimos de modo errado quando apenas queremos que Deus faça o que nós queremos. Desculpem a redundância. Quando apenas queremos que Deus faça o que nós queremos. Imagina que eu e você não tenhamos nenhum problema. Contas em dias, salário, beleza, família às maravilhas, a saúde, 110%. Tudo perfeito. A violência não afetando a nós, nem direta e nem diretamente. Está tudo aparentemente perfeito. Eu vou orar para quê? Qual é a motivação que eu vou ter para orar se eu não tenho problema? O que motiva eu e você, o que motiva a igreja a orar se nós não temos problema? Então vamos fazer uma oração. Senhor, manda problema para que eu possa orar. Aí seria uma oração insana. Pedir problema para eu poder orar. Aonde é que está escrito que eu só preciso orar quando eu tiver problema? Aonde é que está escrito que oração é um instrumento que Deus me deu para eu recorrer a Ele para a solução de problemas? A Bíblia me ensina que a oração aumenta a minha intimidade com o Pai. Logo, a oração é algo que o Senhor nos deu como um canal de conversação, de comunicação com o meu Pai. E aí eu vou bater um papo legal com o meu Pai. Nesse papo legal inclui algumas coisas. Nesse papo legal inclui eu chegar para o meu Deus e fazer uma lista dos meus pecados e pedir perdão por eles. E quando eu faço a lista sem cerimônia, dando nome, endereço, DNA, falando do pecado que eu cometi, que na hora de cometer tinha nome, na hora de pedir perdão, não tem, ele entra no pacote da multidão dos meus pecados. Já viu alguém orar assim? Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados.
Senhor, perdoa os meus pecados, está no plural, tirou a multidão, mas continua no plural. Mas por que não dizer o nome? Por que não explicitar para o Senhor de qual pecado eu estou falando? Qual o pecado que realmente está me incomodando? O de mentir? O de trapacear alguém? O de pensar algo errado? O de falar o que não devo? O de me omitir? A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. O fato de não fazer o que eu sei que devo, me faz pecar. Então imagina quanto tempo eu e você gastaríamos por dia só confessando o pecado, dando nome a cada um deles. E precisa fazer isso? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, então preciso confessar. A Bíblia diz que aquele que continua com os seus pecados, que continua alimentando os seus pecados, vão de mal a pior, vão piorando. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, o Senhor alivia. O próprio Davi diz, enquanto eu continuei com os meus pecados, eu sentia dor nos meus ossos. As minhas lágrimas eram o meu alimento o dia inteiro. E ele vai falando da sua desgraça de vida por causa do pecado. Até que ele chegou para o Senhor e confessou. E aí o Senhor veio e tirou o peso dele. Quando Isaías entra no templo, e ele estava num dia ruim. Isaías não estava legal. Ele entra no templo e diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as orlas do seu manto encheu o templo, a casa estava cheia de fumaça. Quando ele entra no templo, ele vê o Senhor. Mas depois que ele vê o Senhor, ele tem uma outra visão. Depois que ele vê Deus, ele vê o seu próprio pecado. Ele diz, eu sou um homem de lábios impuros. Mas ele tem uma terceira visão. Ele vê o pecado de quem está à volta dele. Ele diz, sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele vê Deus, ele vê os seus pecados e ele vê os pecados dos outros. E aí o Senhor vai e trata com ele. O texto diz lá em Isaías capítulo 6, se quiser verificar, fica à vontade. Ele diz que o Senhor tocou nos lábios dele com mantenais. Ao tocar os seus lábios com mantenais, os seus pecados foram perdoados. Simplesmente foram perdoados. E aí depois que ele é perdoado, o Senhor confronta Isaías e pergunta a ele, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E agora Isaías está pronto para responder essa pergunta. Diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Passou por onde? Por um processo de ver Deus, ver o seu pecado, para ver o pecado dos demais e sentir amor pelas almas perdidas. Quando ele entrou no templo, ele sente algo diferente. Não é porque estava no templo, mas é porque quando ele entrou no templo, ele viu Deus. Fez toda a diferença a visão dele. E quando ele chega lá, nesse tempo que ele fica no templo orando ao Senhor, conversando com o Senhor, ele chega a dizer, parte do texto, ele diz, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isso é oração. Santo, santo, santo. Os estudiosos desse texto dizem que Isaías repetiu 3 vezes santo, 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 porque ele estava falando da Trindade. Estava falando da santidade do Deus Pai, a santidade do Deus Filho, a santidade do Deus Espírito. Essa visão dele de um Deus santo, de um Deus soberano, de um Deus que tinha todo o poder.
A fumaça ali, ela equivalia ao poder de Deus que enchia aquele lugar. Então ele vê a soberania de Deus, ele vê o poder de Deus, ele vê a santidade de Deus. Quanta visão! Aí, queridos, quando eu vejo isso, eu vejo Deus tratando com esse homem e restaurando esse homem, porque ele estava onde? Na presença do Eterno, em oração. Em oração. O texto nos diz, eu vou caminhar para o final, ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Sabe como é que ele nos chama por fazer isso? Verso 4, infiéis. A minha tradução traz essa palavra, infiéis. E ele está colocando essa palavra aqui porque ele está dizendo que quem age dessa forma é o quê? Infiel. Ele diz: vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? A amizade do mundo é inimizade contra Deus. O que o texto está dizendo não é que eu devo ser inimigo das pessoas lá do mundo, não. Ele está falando que a minha amizade com a vida mundana é inimizade contra Deus. Aí eu entendo quando a Bíblia diz que eu não posso servir a dois senhores. Ou eu vou amar um e odiar o outro, não dá para amar os dois. Tem gente que tem uma luta impressionante, ele quer amar Deus e o diabo ao mesmo tempo. Ele quer amar a santidade e o pecado ao mesmo tempo. Não vai dar certo, não vai funcionar. Aliás, nunca funcionou. Ou nós amamos um e aborrecemos o outro, ou não vai dar certo. Não podemos amar a Deus e as riquezas, por exemplo. A Bíblia diz: quem ama as riquezas é idólatra. Quem ama as riquezas é idólatra. E idolatria é o pecado mais abominável diante de Deus. Você sabe o que é idolatria? Idolatria não é só aquilo que a gente critica da Igreja Católica. Nós crentes às vezes criticamos tanto a Igreja Católica e esquecemos os nossos pecados. Se nós os criticamos porque eles fazem os altares onde eles ajoelham-se e vão lá fazer as suas preces, e nós? Quantas idolatrias nós temos desenvolvido, ou quantos altares nós temos construído? Crentes que desenvolvem a idolatria pelo trabalho, pelo dinheiro e por tantas outras coisas. Sabe o que é idolatria? Tudo, absolutamente tudo que eu colocar no lugar de Deus. Isto é, que eu colocar antes de Deus. Se eu colocar Deus em segundo lugar em qualquer coisa, eu amo muito a minha família, eu amo muito a minha esposa, eu amo muito os meus filhos, eu amo, e aí eu amo tanto que eu coloco Deus em segundo lugar. Aí Deus disse: é idólatra. Tanto que a Bíblia diz que aquele que não aborrecer pai, mãe, irmãos, filhos e filhas, não pode ser discípulo de Jesus. Não pode. Mas eu amo o carro que eu tenho, eu amo o dinheiro que eu tenho, eu amo o emprego que eu tenho. Não tem nenhum problema de amar. Agora, se amar mais do que a Deus é idolatria. E aí Deus diz: eu abomino a idolatria. Quando eu penso nisso, queridos, eu me volto ao texto, e o texto está me chamando de infiel se eu não orar. Não sabeis ou se eu orar de forma errada. Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. E eu vou avançar um pouquinho, para não cansá-los muito. O verso 6 diz: todavia ele nos dá maior graça, portanto ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim sujeitai-vos a Deus.
Verso 8 diz: achegai-vos a Deus. Verso 9 diz: humilhai-vos diante do Senhor. 3 coisas interessantes: sujeitai-vos a Deus, achegai-vos a Deus e humilhai-vos diante de Deus. Como é que eu vou fazer isso sem uma vida de oração? É possível? Não. Eu tenho citado, mas vou citar novamente, Isaías capítulo 1. Vamos dar uma olhada lá, por favor? Isaías capítulo 1. Que diz o texto? Porque eu tenho citado, mas não tenho lido na citação. Olha só, o texto é todo interessante, mas eu quero ler do verso 11 em diante, que diz: o Senhor pergunta: para que me trazeis tantos sacrifícios? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais de engorda. Não me agrado do sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vindes comparecer diante de mim, quem vos impediu, ou quem vos pediu que pisasseis nos meus átrios? Quem vos pediu que pisasseis nos meus átrios? Não continueis a trazer oferta inútil. Para mim é incenso abominável. Isso aqui é culto que o Senhor está falando, de culto que prestam a Ele. Ele diz: eu não quero, eu não aceito, eu não preciso disso, eu não recebo isso. É em vão o que vocês estão fazendo. Não continueis a trazer oferta inútil. Para mim é incenso abominável. Luas novas, sábados, convocações de assembleias. Não suporto maldade com solenidade. O que ele está dizendo? Eu não suporto o culto que vocês estão fazendo, a solenidade cultica de vocês, misturado com maldade. Ele está falando do coração, daquilo que está lá dentro, mas ele vai mais. Diz: a minha alma, verso 14, aborrece as vossas luas novas e as vossas festas fixas. A igreja cheia de rituais, cheia de festa, e uma festa aqui, outra festa acolá. Ele diz: a minha alma aborrece as vossas luas novas, as vossas festas fixas, já me são pesadas, estou cansado de suportá-las. Eu fico pensando, Deus olhando para nós, dizendo: estou cansado desses cultos de vocês. Estou cansado desses cultos de vocês que não tem sinceridade, que não tem quebrantamento, que não tem arrependimento, que não tem mudança de vida. Estou cansado disso, é só para fazer festa, farra, só para aparecer. Verso 15 diz: quando estenderdes as mãos, esconderei os olhos de vós. Olha só que coisa séria. Quando estendeis as mãos, escondereis os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as orações, o que ele diz aí? Ele disse: não as ouvirei. Então não basta aumentar as orações. Podemos orar 24 horas por dia. Se não tiver mudança de coração, não vai adiantar nadinha. E ele diz por quê? O verso 15 diz: e ainda que multipliqueis as orações, não as ouvirei. Por quê? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O que é a mão cheia de sangue? Eu não esqueço quando um grupo lá em Brasília, alguns anos atrás, reuniu em um escritório, era um grupo de deputados. E eles se reuniram, e eles oraram, com mais alguém numa sala, e eles agradeceram a Deus, porque a corrupção que eles planejaram deu certo. Não sei quem aqui lembra disso, mas eles oraram com a maior cara de óleo de peroba, e disseram: muito obrigado, Senhor, porque deu certo. Como alguém uma vez me pediu que eu orasse para Deus abençoar um contrabando. Sim, me pediu para eu orar, para Deus abençoar. Como o outro ia se juntar lá no Maranhão, não disse se juntar, desamigar, e me chamou para orar para Deus abençoar a amigação. Não existe essa palavra não, eu estou inventando agora. Aí, pastor, senhora, para Deus abençoar, porque nós vamos nos juntar. A gente não vai casar agora não, a gente vai juntar depois, um dia a gente casa.
Não, estou fora. Irmãos, eu já recebi tanto pedido de oração que você nem imagina. Parece que estamos brincando com Deus. Ele diz, no texto que nós estamos lendo, verso 15, ele diz: e ainda que multipliqueis as orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Qual é a proposta dele para nós? Lavai-vos e purificai-vos. Então eu vou ali na pia e lavo as mãos. Pode lavar à vontade, vai parecer Pilatos. O lavar não é isto, o lavar é purificar as mãos, é abandonar o pecado, é abandonar a corrupção, é abandonar a mentira, é abandonar a profanação, é abandonar a fornicação, é abandonar a trairagem, é abandonar a mesquinhez, é abandonar a omissão, aquilo que é pecado. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai diante dos meus olhos as vossas obras más, parai de praticar o mal, aprendei a praticar o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva, vinde e raciocinemos, diz o Senhor, traz a razão, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão como? Brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se estiverdes prontos a ouvir, comereis o melhor desta terra. Texto é pesado, né? Não precisava nem pregar, era só ler isso aqui e ir embora. Só ler e sair chorando, pedindo perdão a Deus. A primeira igreja batista nunca vai ser a igreja que Deus quer enquanto o culto de oração for o menor dela. E eu encerro aqui. A primeira igreja batista nunca será a igreja que Deus quer que ela seja, enquanto esse culto for o menor dela. O menos frequentado, o menos desejado, que nós oremos tão pouco ou que oremos tão mal. Quero orar com os amados. Pai, eu estou aqui agora para te pedir perdão. Pedir perdão porque eu, como pessoa, tenho orado tão pouco e tão mal. Te pedir perdão como pastor. Por ter conduzido a tua igreja e termos orado tão pouco. E eu quero pedir, Pai, que Tu perdoes a mim, perdoes a nós como igreja, por termos negligenciado a oração. Porque muitas vezes mesmo orando, sentir que o Senhor não está ouvindo as nossas orações, por causa das nossas mãos ensanguentadas. E eu quero pedir que o Senhor nos perdoe. Eu quero pedir que o Senhor acenda em nós a chama da oração, a chama de uma oração
sincera, de uma oração que não importa qual vai ser a resposta do Senhor para nós, vamos continuar falando contigo. Não importa o que tu tens reservado para nós, não importa as perdas, não importa os ganhos. Eu quero pedir, Pai, que tu acenda em mim, e querendo o Senhor me usar, que acenda na tua igreja o desejo de orar, pelo simples prazer de orar, pelo simples desejo de estar com o Senhor, de nos quebrantarmos diante de Ti, confessando os nossos pecados, intercedendo uns pelos outros, pedindo aquilo que temos necessidade, agradecendo pelo que já recebemos, clamando pelas almas perdidas pelo mundo afora. Que nós, de fato, tenhamos um programa de oração, ou um movimento de oração, que começa e nunca termina. Não queremos, Pai, nos envolver com campanhas, mas queremos orar como a Tua palavra nos ensina, orar sem cessar, orar sempre, não importando as circunstâncias que estamos vivendo, se boas ou más. Ensina-nos a orar, assim como os Teus discípulos pediram, Senhor. Também peço nessa noite, ensina-nos a orar, porque a Tua palavra diz que nós não sabemos orar. Traz conforto à nossa mente e ao nosso coração. E pedimos ao Senhor que intervenhas naquilo que nós não sabemos e não podemos fazer, que a medicina não pode e não sabe fazer, curando aqueles que nós amamos. Mas a Tua vontade é soberana e nós queremos que ela seja feita acima do nosso querer. Atende, pois, ó Deus, as orações que fazemos neste lugar, porque nós as fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.